vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece, para então darmos início ao nosso encontro da tarde de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, estamos agradecidos mais uma vez por aqui estarmos reunidos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso para aprendermos um pouco mais da doutrina dos Espíritos, da tua doutrina, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, possa ser bem intuída e com certeza o será, e que assim possamos nós aprendermos ao máximo todos esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Nossa irmã Sueli, dando sequência ao tema Reencarnação na Bíblia. Boa tarde para todos nós. Vamos seguir aqui a nossa pesquisa aqui dentro da Bíblia, que não é minha. Eu já peguei emprestado de quem já tinha feito. E Herculano Pires, por exemplo, ele tem um estudo bacaninha sobre a reencarnação na Bíblia, né? E tem outros também. Mas nós paramos nessa aqui, que eu, como falei na semana passada, essa e a Transfiguração são duas passagens muito claras sobre o retorno da vida, né, ao mundo corpóreo, né, o retorno do espírito ao mundo corpóreo, que é a reencarnação. Então, retomando rapidinho aqui, porque a gente já leu, só vamos agora comentar, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não podes entrar. Estou com bichinho do não é coronavírus, não. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, não o escuta. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nessa passagem, nós encontramos essa afirmativa de Jesus: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele foi tão claro que o próprio Nicodemos entendeu o que ele falou, o que ele afirmou, mas se surpreendeu, dizendo: mas como terei velho que entrar no ventre de minha mãe? Essa pergunta dele deixou claro que ele entendeu a pergunta de Jesus, né? E Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é carne, o que é espírito. Então ele deixa bem separado isso aí. Ele faz uma distinção muito boa de que o que é carne, o que é espírito. E aí nós vamos analisar essa questão, porque ele diz aqui: quem não nascer da água e do Espírito, né? Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho.
Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? São aquelas situações que a gente vê, que a gente quer saber tantas coisas, a gente quer tanto entender Deus, mas a gente não entende nem a si mesmo, né? A gente nem se conhece. Como é que a gente fica querendo coisas que realmente não estão ao nosso alcance, né? É o caso que Jesus falou para ele, né? Não entendes nem as coisas desse mundo, né? Como que vai entender se eu lhes falar das coisas celestiais? Voltando aqui. A frase, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Porque o que eles acreditavam? Que ao ser batizado, ao ser mergulhado naquela água, o Espírito renascia para Jesus, para Deus. Então, essa interpretação, porque isso na época era assim, né? Porque o batismo, naquela época, era um testemunho da fé. Então, era um renascimento da pessoa que ali estava abraçando aquela filosofia, né, o cristianismo. Então, ele renascia da água como um espírito renovado, agora entregue à doutrina cristã. Por isso que ficou essa ideia de que esse renascer de novo seria a questão do batismo, já que ele renascia da água e do Espírito. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Água não era empregada no sentido que nós conhecemos, né, e sim do elemento material. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que que a terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. Então, era o primeiro elemento que eles conheciam, né? Então, eles entendiam dessa maneira. Então, água para eles não tinha o sentido que tem hoje para a gente, né? Eles achavam realmente que a terra havia saído das águas. Encontramos, né, no Gênesis, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas. Então, eles acreditavam que a terra tinha nascido toda ali da água, né? Que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça. Tá vendo? Isso está lá no Velho Testamento, né? Mostrando essa relação aí da água, né? Dando origem ao elemento material. Por isso que eles falam renascer da água e do Espírito, porque renascendo na água, ele renasceria do elemento material, renasceria na terra, né? Da terra. Que a água produza animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Em parte, isso aqui tem até respaldo na ciência, né? Porque a vida não é o elemento terra, a vida surgiu na água, né? Foi ali que os elementos se juntaram para a vida, como nós conhecemos a vida aí, começando daquelas células mais simples, né? Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Então, para eles, água era terra. Então, matéria. Então, seria aí nascer da matéria e do espírito.
Essas palavras, se o homem não renascer da água e do Espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. Nesse sentido, é que foram compreendidas no princípio. Então, no princípio entendia-se isso. Tanto que todos os discípulos entendiam, conheciam. Foi essa a questão, né, que Jesus se surpreendeu ali, embora uma surpresa que só para nós, né, porque ele já sabia, que ele não entenderia Nicodemos, apesar de ser doutor nas leis, porque as leis não eram as leis de Deus. E os discípulos eram tão simples, né, tão menos cultos, e, no entanto, conheciam tudo isso. Foi o que ele quis dizer. Esta interpretação se justifica por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, aí está muito clara essa separação. Era necessário que o Espírito renascesse da carne e do Espírito. Quer dizer, o Espírito tomaria um outro corpo, né? Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o corpo e o Espírito. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente dele. Então, isso é uma coisa muito clara, não tem nem metáfora, não tem muito o que interpretar. É só conhecer o significado de água. Não era aquela aguinha ali que estava batizando, era o elemento primário. Era aquele que deu origem à matéria, à terra. E como para eles, né, foi feito do barro, o homem foi feito do barro, quer dizer, isso aí está mais que claro e não tem nem metáfora para a gente ficar aqui questionando, né? Quando ele fala, o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, que ele fala isso nesse encontro, né, com Nicodemos, é uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência vem, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Significa que não se sabe o que foi, nem o que será o Espírito. E continua isso. Porque porque nós temos uma certa insegurança com relação à morte? É exatamente porque a gente não sabe o que vai acontecer. O que nós sabemos é que a vida continua, que nós vamos para a nossa casa verdadeira, para a dimensão dos espíritos. Mas para onde? E de onde nós viemos? Isso deixa o espírito, a alma aí encarnada, com uma insegurança grande. Porque nós vamos para onde estivermos sintonizados. Isso depende da nossa evolução, isso depende da nossa sintonia. Quanto mais elevado, logicamente que nós vamos nos juntar a espíritos assim. E se não formos elevados, evoluídos ainda, nós vamos nos juntar aos espíritos que estão no mesmo nível evolutivo nosso. E como nós já conhecemos isso? Que nós já conhecemos, que nós já fomos e voltamos muitas vezes. Então isso nos dá uma certa incerteza e causa até medo. Porque nós sabemos que santos nós não somos, né? A gente sabe disso. Aqui, às vezes, as pessoas leem a literatura espírita e falam assim, gente, olha, eu com certeza, quando desencarnar, eu vou para nosso lar. Todo mundo vai para nosso lar. Ele tem que ser grande, porque vai todo mundo para nosso lar. Aí, depois que viram o filme, né, a encenação toda, que viram que nem todo mundo ia para nosso lar, que tinha uma porta, um portal,
que nunca se abria somente para os espíritos que estavam em sintonia e que ficavam muitos de fora e outros lá dentro, aí começou a aumentar um pouco o medinho, né? Falei assim, mas será que eu vou poder passar por aquele portal lá? Será que eu vou poder, né, entrar em nosso lar? Pois é, quando a gente fala que as literaturas espíritas, as psicografias são ótimas, ninguém está dizendo que o espírito é mentiroso, que o espírito... Não, é que a gente não consegue entender, às vezes, o laboratório do mundo dos espíritos. Né? Que aquilo ali realmente é uma colônia plasmada, sem dúvida. E aí a sintonia tem que estar igual, senão não se junta aos espíritos que lá estão. Que não são santos também, né? Ninguém é. Mas aqueles que ainda não compreenderam nada, com certeza lá também não vão compreender nada. Então aí é que dá essa insegurança. Então essa fala de Jesus, que ele não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, é uma realidade. Porque nós não sabemos. Às vezes as pessoas ficam assim, mas vocês não podem saber, pelo menos, aonde que está fulano. Eu tinha uma vontade de saber onde que esse ente querido meu se encontra. Nós não podemos saber, a gente não sabe isso. Ele vai estar onde a sintonia dele permitir que ele esteja. E quem é que pode saber qual é a sintonia dele? Os espíritos superiores, porque nós não podemos saber. Né? E os espíritos não se prestam a ficar ali sendo questionados por nós, onde está fulano, quando que ele vai reencarnar. Não, isso não é coisa que nos interesse, não deve ser, pelo menos. Então, o que mais a gente pode fazer é orar por eles, jogar toda a nossa vibração boa, porque se eles estiverem ainda numa sintonia inferior, eles vão receber tanta ajuda e vão compreender melhor a situação e vão aceitando, né, a mudança que precisa ser feita por eles mesmos neles. Então é aquele espírito ainda inferior que vê os justos mais felizes, numa situação melhor, e deseja estar nessa mesma situação. Então ele começa a aceitar a ajuda que lhe é oferecida, ele começa a compreender que ele errou, ele começa a aceitar os próprios erros e querer consertá-los. Nesse momento, ele então é mais ajudado, não porque ele não estava recebendo ajuda, ele estava, mas ele não percebia, ele não via, ele não compreendia o que acontecia. Então, ele não estava se ajudando como deveria, com toda a ajuda que estava chegando para ele. Então, essa passagem do mestre é muito clara, isso aí. Né? Isso passa despercebido por nós que estamos ali lendo, sem essa ideia, né, do que realmente se passa. O Espírito sopra onde quer. Assim como Deus também vai soprar a vida, metaforicamente falando aí, onde Ele quiser. Né? Onde Ele quiser. Porque quem está no comando é Deus. Ele que está no comando, não somos nós. A gente não pode simplesmente estar na erraticidade e falar assim, não, eu quero reencarnar agora. Não é assim que a coisa acontece, não. Que os fatos se dão na dimensão espiritual. O espírito tem que merecer reencarnar. Ele só pode reencarnar quando ele já tiver compreensão da vida que ele levou, dos erros que ele cometeu. Porque senão não adianta. Nós já falamos isso aqui em outras situações sobre a questão do espírito muito atrasado reencarnar mais rápido e o muito adiantado também. Porque o muito adiantado não precisa aprender nada na erraticidade, que ele já aprendeu. Ele vem em missão. E o espírito muito inferiorizado, ele não adianta também ficar lá, porque ele não vai entender nada. Ele precisa do contato com a carne, com a matéria, para que ele possa ter as privações e sofrimentos necessários que possa fazê-lo evoluir. Não vamos confundir isso que acabei de falar com aquela ideia de que o espírito precisa sofrer dores para evoluir. Não é verdade isso, não é. O espírito que desde que foi criado por Deus, simples e ignorante, foi fazendo suas escolhas de forma boa, atendendo
aos conselhos do Espírito protetor, esse não vai sofrer dores para ele poder evoluir. Ele vai ter algumas privações para desenvolver sua inteligência e ele, então, prosseguir na sua caminhada evolutiva que agora está entregue a ele e não mais aos seus instintos. Então, ele não vai sofrer dores, ele vai sofrer algumas privações para ativar a inteligência dele. Assim como a gente, às vezes, na nossa vida, a gente sofre algumas privações ou algumas perdas que nos fazem desenvolver talentos e habilidades que a gente nem conhecia. Mas não é uma dor, nem um sofrimento, algumas perdas que a gente possa sofrer. Às vezes uma pessoa perde um emprego, né? Ela tem que arrumar outro emprego, ela não arruma, ela começa então a ter algumas necessidades que a farão desenvolver talentos para que ela alcance, né, uma rentabilidade para ela poder viver. E isso não é uma dor, um sofrimento, é apenas um aguilhãozinho para que ela se desenvolva. Então, o espírito, ele só passa pela fieira da dor e do sofrimento, da expiação, quando ele erra, quando ele faz mau uso do livre-arbítrio dele. Porque na caminhada dele, Deus não poderia, sendo justo, soberanamente justo e bom, impor dor e sofrimento para a alma evoluir. Isso não é justo, a gente não entenderia dessa forma, não seria justo. Então, ele não impõe dor e sofrimento, e sim algumas privações para que a gente se envolva talentos. E isso não faz a gente sofrer, né? Alguns podem sofrer porque querem, porque não faz. O que faz a gente sofrer é a expiação, é a dor, é o sofrimento, as doenças dolorosas. E isso não acontece quando o espírito faz bom uso do seu livre-arbítrio, e isso não acontece. Então, ele terá que passar pela fieira da ignorância, mas nunca pela fieira do mal, obrigatoriamente. Ele passa quando ele erra, quando ele desenvolve o mal em si. Aí não tem jeito, né? Aí tem que fazer realmente o resgate. Então, essa questão está muito clara aqui quando Jesus fala isso. Então, aqui uma observação, né? Se o espírito fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Tá vendo? Pela unicidade das existências, a gente saberia. Quer dizer, aquela afirmação de Jesus ia cair por terra. Ele falou uma coisa que não teria sentido, né? Esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências, reencarnação. Então, essa passagem aí é uma das mais importantes, não é? Um dos mais importantes relatos dentro do evangelho tradicional sobre a reencarnação, sem deixar dúvidas ou interpretações ao critério de cada um. Não é isso que a gente observa nessa passagem. Continuando. Essa é outra passagem que também fala sobre a questão da reencarnação. Olha o que está escrito aqui em Mateus. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. E os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo, olha aqui, eu tinha que ter posto isso aqui em vermelho. Ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Aonde tem metáfora aqui? Não tem. Está claríssimo. Essa aqui é outra que não tem o que questionar sobre isso. Né? Infelizmente, cada um... Aí há quem diga, não, quando eu questionei uma vez um pastor que trabalhava comigo e nós éramos amigos.
apesar da religião diferente. Eu falei, o que vocês acham disso aí? Não, é que ele ia fazer o mesmo trabalho de João Batista. É a interpretação deles, né? Não tem como. E João Batista tinha tantas coisas parecidas com Elias, né? No modo de ser, de se alimentar, né? Que ele era totalmente vegetariano. Ah, mas ele comia gafanhoto no deserto. Gafanhoto, naquela época, também era o nome que se dava a uma vagem, que tinha o formato dele. Então, ele não comia o bichinho, ele comia a vagem, chamada gafanhoto. Podem procurar na história de João Batista que vocês vão achar isso. E ele usava aquelas roupas de pele muito parecidas com as que Elias usava. Então, é muito interessante as coincidências entre Elias e João Batista no comportamento, na forma de viver. É muito semelhante. Então, isso aqui é tão claro, né? E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Porque eles profetizavam que o Elias voltaria. Aí, antes do mestre, né? E então, não voltou, mas aí na transfiguração, Jesus declara que ele voltou e que ninguém o reconheceu. Então, vamos para lá. Então, nessa passagem de São Mateus, não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura, nem alegoria, trata-se de uma afirmativa positiva a respeito da reencarnação. Bom, agora, outra situação, né? Desde o tempo de João Batista... continuando a explicação da passagem. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. O reino dos céus. O que significam estas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Tá vendo? Ó? Aqui é outro chamado para essa mesma passagem. Olha, desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que desde o tempo de João Batista, isso aqui foi falado na época de João Batista, quando ele vivia. Então, que desde o tempo é esse? É porque aqui ele colocou João Batista no lugar de Elias, que desde o tempo de Elias, né? Jesus as explica ao dizer, e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. João, tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Era o mesmo espírito. Era ele mesmo. Não tinha nenhuma dúvida a respeito disso, né? Então não precisa fazer muito esforço mental para entender e ver reencarnação aqui, não. Jesus faz, né, referência a João Batista em Mateus. E este, de fato, aquele de quem está escrito: eis que eu vos envio à frente o meu mensageiro, que prepare diante de ti o caminho. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior que João Batista. Contudo, o mais pequeno do reino dos céus é maior do que ele. Por que isso, né? Porque quando João Batista estava encarnado como Elias, ele mandou cortar a cabeça dos profetas de Baal, né, na adoração ao bezerro de ouro. Então, ele precisava resgatar isso. Ele necessitava disso. E foi o que aconteceu. Porque o que aconteceu com João Batista? Teve a cabecinha dele oferecida na bandeja. Não foi? Então, e Jesus não pôde salvá-lo. Né? Tanto que a mãe dele, que era prima da mãe de Jesus, prima de Maria, né? Porque o João Batista, ele nasceu primeiro, dias, quer dizer, talvez dias, esse foi 30 dias, mas ele chegou primeiro.
Antes, para preparar o caminho de Jesus. Então, ele veio, ele começou a fazer todo o trabalho, né? Batizando, que ele era o batista, batizando, preparando o caminho para o Senhor. Tanto que quando ele batizava, ele costumava mostrar a todos que ele estava batizando com a água. Mas Jesus falou isso, né? Ele estava batizando com a água porque depois ele os batizaria com fogo. Jesus é o batismo de fogo, que é o batismo do Espiritismo. Nós não fazemos batismo no Espiritismo, né? Não temos esse ritual, a gente não tem ritual nenhum. Mas o batismo de fogo, que Jesus se refere dizendo que quando Jesus vai para João Batista batizá-lo, João Batista não quer, se recusa. Como que ele iria batizar aquele que era maior do que ele? E ele falou que ele o batizasse, porque ali ele estava recebendo o batismo de João, mas que ele batizaria todos com o fogo. Então, o batismo do fogo é o testemunho da fé, é a expiação, é a dor, o sofrimento. Porque se o batismo da água simbolizava o renascimento da fé, né, ou a aquisição da fé, porque quem tem fé não perde, né, se for a verdadeira, mas ele mostrava ali que estava renascendo para abraçar aquela doutrina cristã. Então, se era esse testemunho dessa fé, a aprovação e a expiação seriam o batismo que a gente vê oferecido por Jesus para que a gente continue, se formos realmente almas, né, que têm fé, que continuemos a dar o nosso testemunho de fé, apesar da dor e do sofrimento que está representado ali na aprovação e na expiação. Então, o testemunho de fé, ali sim, porque é realmente nesse momento que nós podemos testar a nossa fé, né? Não tem outro. Porque é muito fácil ter fé, reverenciar, louvar Deus, Jesus, né? Nas nossas orações, quando está tudo bem entre nós. Quando está tudo caminhando direitinho. Quando está tudo do jeitinho que a gente quer. Agora, bateu a dor na nossa porta, aí a coisa muda. A nossa fé começa a ficar balançada, começa a ficar questionada, né? E a gente não pode esquecer que toda a história, né, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, é um tratado de dor e sofrimento. No próprio Velho Testamento, Moisés foi impedido de entrar na Terra Prometida, e o próprio Mestre, que sofreu muito aos nossos olhos injustamente. Porque quando nós sofremos resgatando um passado, a gente justifica, a gente se curva diante do erro que cometeu e tem que pagar por ele. Mas qual foi o erro de Jesus? Né? Qual foi o crime que Jesus cometeu para ser pregado naquela cruz? O crime de querer evangelizar um povo ainda muito resistente, né? De querer levar ao povo uma palavra de que o verdadeiro reino não é deste mundo, num povo que só visava os seus próprios interesses. E ele, então, incomodou muita gente. Toda vez que nós incomodamos muito aquele que é poderoso, a gente acaba se dando mal, né? A corda arrebenta ali do lado mais fraco, com o olhar do mundo, logicamente, né? Mas com o olhar espiritual, da espiritualidade, não é assim, né? Muitas vezes nós estamos defendendo uma causa, atrapalhando poderosos e morremos por causa dela. Mas vocês já repararam que a maioria dos santos foi martirizada? A maioria dos grandes líderes foi martirizada? Foi, a maioria deles. Né? Então isso porque, mas ele não podia ter morrido, mas chegou o momento dele. E isso é um exemplo quando chega o nosso momento e a gente morre por uma causa que a gente esteja defendendo, isso é nobre.
Porque as pessoas não vão morrer se não tiver no seu momento. Elas vão morrer chegando o momento. E a prova disso é que nós temos muitos ainda, né, alguns líderes aí no mundo, que a gente não apostou na vida deles. E, no entanto, eles estão vivendo. Por quê? Porque ainda são necessários nesse mundo. Estão protegidos dentro da causa que defendem contra os poderosos. Estão vivos ainda por quê? Porque entende, né, Deus que está no controle de tudo, acha que ainda não chegou a hora, não vai. Então vai protegendo. Quando chegar a hora, vai. Vai, às vezes, pela mão do seu algoz. Mas não importa isso. A causa que está defendendo, se ela é nobre, vai ficar lá com o seu nome. E se ele partiu, partiu porque estava na hora. Então, isso, todos os mártires, né, que partiram martirizados assim, defendiam causas importantes e morreram, às vezes, pela própria mão dos seus algozes. Então, isso faz parte de um plano ainda de provação e expiação como nós temos. E estamos merecendo ainda viver nele, né? Então, nesse caso, a gente vê que aqui mais uma afirmativa de ser o mesmo Espírito, Elias e João Batista, confirmando aí a reencarnação. Agora, essa outra que reafirma isso aí, que é outra passagem muito bonita de Jesus. Aqui, então, ele fala mais claramente ainda, né? Olha só. Jesus tomou a Pedro, a Tiago e a João, irmão dele, levou-os a sós a um monte alto e transfigurou-se diante deles, de sorte que o seu rosto brilhou como o sol. E as vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias a conversar com ele. Uma pausinha, olha só. Essa questão, né? Levou-os a sós a um monte alto, né? E transfigurou-se diante deles, de sorte que o seu rosto brilhou como o sol. Jesus ali estava transfigurado no seu perispírito, iluminado. Então, ali ele estava com o perispírito e conversando com os dois espíritos desencarnados, né? Quem eram eles? Moisés e Elias. Aí a gente pensa, ora, Jesus deixou na passada ali, na outra mensagem, que ele era o mais importante dos nascidos de mulher. Então, ele era o espírito mais importante ali, né? Por que, então, João Batista também não estava lá? Se era tão importante para ele. Por que ele não estava? Porque ele já tinha partido. Então, dos espíritos, né, nascidos de mulher, dos homens, do homem nascido de mulher, ele era o mais importante? Quer dizer, ele era mais importante que até aqueles dois ali. Porque é o que ele falou. No reino dos céus, era o menor de todos por conta daquilo que ele cometeu, sendo aquele que mandou matar. Acho que foram muitos, acho que foram mais de uns 400, sei lá, profetas lá de Baal. Então, aqui, quando a gente vê que não poderia João Batista estar aqui, porque ele estava como Elias. Era o mesmo espírito. Então, não tinha como João Batista se juntar a eles, já que ele era o próprio Elias. Pedro, então, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom que fiquemos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Eles não tinham entendido ainda o que estava acontecendo ali naquele momento. Falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e uma voz, saída da nuvem, dizia: Este é o meu filho amado, no qual ponho as minhas complacências. Ouvi-o.
aqui a gente faz mais uma pausa para mostrar como está claro que Jesus não é Deus. Né? Como está claro isso, que Jesus não é Deus. Né? Ele é, porque outras religiões afirmam que Jesus é Deus. Não é Deus. Está claro nisso aqui. Deus falando, meu filho, ouvi-o, está aqui, ó. Este é o meu filho amado, no qual ponho as minhas complacências, ouvi-o. Não fala único. A gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque ficar enfiando palavra onde não tem que estar, não dá certo em lugar nenhum, né? E o texto está pronto. A gente não pode enxertar, né? Com nada. Aonde que está escrito, eu não sei, que Jesus é o único Filho de Deus. Que Deus enviou o seu único Filho e o Verbo se fez carne. O Verbo é Deus. Se fez carne, mostrando que Ele é Deus. Quer dizer, o próprio Evangelho desmente isso, né? Esclarece sobre isso. Os discípulos, ao ouvirem isto, caíram de rosto por terra e foram tomados de grande medo. Mas Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: levantai-vos e não temais. E eles, levantando os olhos, não viram ninguém senão a Jesus. Porque ali Jesus já estava como Jesus na matéria, não estava mais resplandecendo no seu corpo espiritual, e Moisés e Elias já tinham ido. Né? Também eles não estavam mais vendo eles. Quer dizer, eram espíritos, né? E Jesus estava no seu corpo de carne. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem, olha aqui de novo, né? O Filho do Homem, Filho de Deus, ressuscite da morte. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas, lá no Velho Testamento, né? Que primeiro deve vir Elias. Pergunta clara, sem metáfora, e resposta mais clara ainda. Olha o que Jesus fala. Respondeu-lhe ele: Elias virá certamente e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e não o reconheceram, senão que lhe fizeram quanto quiseram. Assim, também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então compreenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Tá vendo? Olha a clareza, porque isso aqui não fui eu que escrevi interpretando isso aqui, não. Está lá no Evangelho. Basta abrir esse capítulo, vocês vão ver isso escrito lá. Essa parte toda aqui, ó. Eu vos digo que Elias já veio. E não o reconheceram. Por que não o reconheceram? Porque ele veio no corpo de João Batista. Ele não foi reconhecido como Elias. Senão que lhe fizeram quanto quiseram. Quer dizer, fizeram o que eles quiseram fazer com ele, né? Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Porque Jesus sabia que ele seria entregue ao sacrifício. Ele sabia. Então compreenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Claro. E qual é a surpresa que esses discípulos tiveram com isso? Nenhuma. Eles tiveram medo daquela aparição, daquela luz toda, da voz, né? Mas eles não tinham a menor dúvida sobre essa questão aí do retorno à vida corporal, né? Do espírito ter um retorno na vida corporal.
Então essa passagem é claríssima, não tem o que questionar aqui. Tem alegoria, metáfora, não tem nada aqui. Comentário da Bíblia, tá lá, também escrito isso lá. Sabendo os apóstolos que Jesus era o Messias e que Elias devia preceder sua gloriosa vinda, perguntaram-lhe a razão do desaparecimento de Elias. Responde Jesus aos apóstolos que o Elias predito pelos profetas já viera na pessoa de João Batista, novo Elias, pela austeridade de vida e pelo zelo, e alude ao martírio que ele sofreu. Isso é um comentário escrito lá na Bíblia, abaixo, né? Porque tem aqueles versículos todos, aquilo tudo bonitinho ali, e traz abaixo disso aí comentários daquilo que está sendo dito ali. Esse comentário está presente lá abaixo dessa questão da transfiguração. Podem chegar em casa, quem tiver a Bíblia, abre lá e vai encontrar isso aqui. Eu copiei de lá, tá? Então isso aqui, ó, Elias predito pelos profetas já viera na pessoa de João Batista. Qual é a dúvida? Que ele reencarnou como João Batista, né? Eu não consigo dar outra explicação, mesmo que eu não fosse espírita nem nada. Eu ia ler isso aqui, ia ficar surpresa e ia pesquisar. Então, realmente, é uma coisa bem clara. Aí vem o primeiro mandamento, que também tem reencarnação nele. Olha só. Eu sou Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Jeová, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade. Tá com um trema aqui, eu não tirei, porque quando eu escrevi isso aqui, eu copiei e estava lá com trema. Agora eu estou tirando, mas eu quis colocar aí exatamente como aparece, né? Que visito a iniquidade dos pais dos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. E uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse aqui é o primeiro mandamento, dos 10 mandamentos, é o primeiro, né? Então, olha só que interessante isso aqui, né? Primeiro, diz que a gente não deve ter imagem, que não deve adorar imagem. E o que a gente vê no cristianismo? É só isso, adoração de imagem. E a maior de todas adoradas, eu não estou aqui criticando ninguém, cada um faz o que quer e abraça a religião que quer. Só estamos aqui justificando que às vezes as pessoas falam, nossa, já me perguntaram isso, mas vocês não têm nenhum crucifixo lá no centro? Eu tenho até medo de entrar lá, porque nem parece coisa de Deus, coisa de Jesus. Vocês não têm nenhum crucifixo lá dentro? Eu falei, não temos. Porque nosso Deus, aquele que a gente adora, que mandou seu Filho para a terra nos auxiliar, está vivo para nós. Não está pregado numa cruz com uma coroa de espinho na cabeça. Ele é vivo, está vivo, né? Então aquela cena ali foi algo que aconteceu na matéria, no mundo da matéria, né? Mas jamais nós iríamos cultuar, né, uma imagem daquelas, porque realmente, né, a gente fica vendo, chega a ser doloroso aquilo ali, né? Aquele quadro estampado lá, Jesus preso, morto na cruz, todo, né, furadinho de espada, sangrando com uma coroa de espinho na cabeça. Aquilo ali é macabro, é horroroso. Não, e outra coisa, no primeiro mandamento, está dizendo que a gente não tem que adorar imagem nenhuma. Nem que está acima, nem que está abaixo, nem que está na superfície, nem debaixo da terra. Então, a gente,
atende até mais, né, nesse sentido, porque realmente, vocês podem ver, vocês não veem uma imagem aqui, nada disso, né? Nós não temos esses rituais, porque esse Jesus para nós é aquele que governa a terra, que está sempre junto, nos ajudando, nosso irmão, né? Nosso irmão, porque somos todos filhos de Deus. Ele não é o único. Apenas Jesus, o Espírito, que estava muito mais à frente do que nós, no seu desenvolvimento, né? No seu aperfeiçoamento. Não significa também que tenha sido criado muito antes, não. Nós que estamos aqui poderemos ser muito velhos, muito, mas espíritos reprovados no seu desenvolvimento, fazendo há muitos milênios, mau uso do livre-arbítrio. E aí a gente fica marcando o passo, né? Então, aquele espírito que nunca precisou passar pela fieira do mal, que passou apenas pela fieira da ignorância, ele pode ser muito mais jovem do que nós, porque pode ter sido criado por Deus muito depois do que Deus nos criou, e está muito mais evoluído que nós. Porque quando nós somos criados por Deus, né? Quando Deus cria o espírito simples e ignorante, ele põe a sua marca. E a marca que ele colocou em nós, da divindade, é a marca do bem, e nos deu o grande presente, que é o livre-arbítrio. Agora está entregue a cada um a sua evolução, o seu aperfeiçoamento. Você vai agir, vai se aperfeiçoar por sua conta, né? Então é aquela questão, às vezes um aluno fica numa escola, né? Ele se torna adulto, às vezes, naqueles primeiros anos do curso fundamental. Ele não quer, ele não deseja aprender. Então ele fica marcando passo ali, até que ele decide, às vezes, sair da escola, né? Não quer mais, ou então fica lá, né? Às vezes por ordem de pai e mãe. E é assim, nós somos espíritos muito rebeldes no aprendizado, no desenvolvimento moral. Nós temos que desenvolver moralidade, mas e aí? Para desenvolver moralidade, a gente tem que ferir nossos interesses, né? Para a gente não praticar nenhuma imoralidade, a gente muitas vezes tem que abrir mão dos nossos interesses. E quem é que quer? Né? Não se importa de ficar aqui na Terra e deixar para lá essa situação. Então, cada um é que sabe, não é isso? Então, aí ele diz aqui, outra coisa interessante, que esse aqui é o último quadro que nós vamos ver hoje, que nossa hora já chegou ali, ó. Eu, Jeová, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso gerou o quê? Aquele pensamento, deu a interpretação, naquele pensamento que os pais, os filhos, pagam pelo erro dos pais. Aí, nós vamos ver em outras passagens que isso não acontece. Porque está lá no Novo Testamento também, que se os pais comeram uvas verdes, não são seus filhos que terão botos os dentes. Quer dizer, se eles comeram uvas verdes, quem vai ficar de dente estragado são eles. E não os filhos que não comeram uvas verdes. É uma metáfora. Então, aquele que pecou vai responder pelos seus erros. Isso em outras passagens nós vamos ver. E está aí, mas então, o que está escrito aqui? Eu, Jeová, teu Deus, seu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. Não é que o filho vai pagar pelos erros do pai. Isso não seria justo. Deus não poderia cometer uma injustiça dessa com a gente, de jeito nenhum. O que tenho eu com os erros que os meus pais cometeram? Eu não posso ser castigada por isso, né? Então, é aquele pai retornando. Olha só. Na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. Por que na terceira? Para dar tempo ao tempo. Porque ele não pode reencarnar como filho dele.
né? Ele vai reencarnar na terceira, como neto. Né? Ele não pode reencarnar como filho dele, ele pode reencarnar como neto dele. Porque se ele é o pai, o corpinho estava gerando, ele estava vivo. E ainda que ele morra na gestação, o corpinho já está lá e já tem espírito para ele, não poderia ser o pai. Por isso que não pode ser na segunda. Tem que ser na terceira, ou da quarta, ou até em outras, dependendo. Então aqui ele deixa claro que é na terceira e na quarta geração. Quer dizer, o pai errou, o filho está lá vivendo, tem lá os problemas dele. Ninguém nasce numa família por acaso. Por isso que muitas vezes a dor e o sofrimento são parecidos. Não é porque ele está pagando pelo erro do pai. Não, são espíritos que já vêm caminhando, errando, juntos aí em outras encarnações. Então aquele filho vai gerar um filho que aí sim poderá ser o seu pai reencarnando ali para resgatar o seu passado delituoso. Então até aqui, nesse primeiro mandamento, nós vemos aqui a presença da reencarnação sendo falada por Deus, né? Por Deus, que é o mandamento de Deus. Isso aqui é o primeiro mandamento, os 10 mandamentos que Deus ditou para Moisés. Esse é o primeiro. Então, isso são palavras de Deus, não foram nem de Jesus. Está no Êxodo. Está lá no Êxodo, escrito isso aí. Né? Então, a gente vê que aqui está claramente essa ideia que ele reencarna na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. Quer dizer, aqueles que aborreceram Deus com seus erros vão ter que resgatar. Ele não diz na segunda, e isso é tão claro aqui, não diz na segunda pela impossibilidade de um pai reencarnar como seu filho. Ele pode reencarnar como seu neto, mas como seu filho não poderia, porque ele estaria já com outro espírito formando o corpinho do filho dele, ainda que ele morra nesse início aí. Né? Então, a gente vai ficar com esse quadrinho e no próximo nós vamos analisar essa passagem ainda, ó, a iniquidade dos pais. Eu não vou me estender porque a hora já está alcançada, mas a gente vai continuar desdobrando essa aí que a gente acabou de ler e explicar um pouquinho. Muita paz para todos, continuemos. Olha, isso não é novela, mas a gente acompanha, né? A gente acompanha. Então, dá uma olhadinha em casa, dá uma lidinha, pega lá o evangelho tradicional, dá uma lida nessas passagens aí, para vocês verem que eu transcrevi. Eu não escrevi nada que não estava lá, não, tá? Então, muita paz para todos, que a gente continue estudando essa doutrina de amor.